E se teve um cara maravilhoso, um homem de Deus, a Bíblia o chama de o homem segundo o coração de Deus, foi Davi. E ele disse sim para Deus, apesar das suas limitações. Aparentemente o último dos filhos, não é? Os três mais velhos eram guerreiros, né? Eram oficiais do exército de Saul. Davi cuidava das poucas ovelhas do seu pai, ele estava lá no campo, mas de repente chega um profeta chamado Samuel e unge Davi, né? Eu sei que muitos conhecem essa história. Samuel unge Davi, e agora Davi está sendo preparado por Deus para algo mais. Deixa eu te dizer, Deus está preparando você para algo mais. Deus não está te preparando para manter, para ficar, para paralisar. Deus está preparando você para um novo nível do seu chamado, do ministério de Deus para a sua vida, amém? Está chegando o dia, eu preguei semana passada sobre fé, sobre metas de fé, e eu quero que você trabalhe essas metas. Se você tem mais 6 semanas, quem já está preparando as metas de fé aí para 2024? Amém? Sabe, prepare essas metas de fé, Deus vai agir sobre elas. Voltando aqui, Davi então recebe seu chamado, mas Davi é ungido para o seu chamado, mas agora existe um caminho, e Deus ele faz com que você tenha uma jornada, uma rota, até o dia da sua oportunidade. Na nossa vida com Deus, as grandes coisas não acontecem de repente, elas têm cara de ter acontecido de repente, não é? De repente Davi mata Golias, não foi de repente, Deus estava construindo essa história, houve um caminho até essa história. Quantos estão entendendo até aqui? Eu já estou introduzindo o que eu quero ministrar, sabe? E eu creio que esse caminho, ele tem princípios que temos que cumprir, ele tem verdades que temos que entender, tantas e tantas, e eu separei alguns segredos dessa rota do seu chamado, desse caminho do seu chamado, e esse segredo está na história, não é? Quando Jessé envia Samuel, Jessé envia Davi. Jessé era o pai de Davi, pai biológico. Davi ele foi ungido por Samuel. Samuel significava Deus, a voz de Deus, era o profeta de Deus. Jessé era o seu pai, não é? Então você vê como que os profetas, os homens de Deus, os pais biológicos, os pais espirituais, como que eles são usados por Deus para nos colocar numa rota onde em algum momento vai ter uma porta aberta, em algum momento vai ter uma oportunidade de Deus para a sua vida, amém? Quantas coisas aconteceram na minha vida que eu nem esperava, mas de repente Deus usa os meus pais espirituais, usa os meus pais mesmo, biológicos, usa mentores, usa homens de Deus para me colocar numa rota que num primeiro momento eu não entendia, mas de repente ali era a rota da oportunidade. Deus está te colocando numa rota, e em breve você vai ter um gigante já preparado por Deus, para que você entre na maior porta da sua história, amém? 1 Samuel 17, vamos às escrituras, 1 Samuel 17, a partir do versículo 13. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido para a guerra com Saul: Eliabe o mais velho, Abinadab o segundo, Samá o terceiro. Davi era o caçula. Agora olha que incrível isso aqui. Os 3 mais velhos serviam Saul. Alguns textos dizem seguiram Saul, outros dizem estavam com Saul. Mas Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para apacentar as ovelhas do seu pai. Durante 40 dias, o filisteu, que era Golias, aproximava-se de manhã e de tarde e tomava posição. Nessa ocasião, Jessé, que era o pai de Davi, disse a seu filho: pegue uma arroba de grãos tostados e 10 pães e leve-os rapidamente para os seus irmãos no acampamento. Leve também estes 10 queijos. Olha, ele era mineiro. Jessé vamos dizer, o homem de Deus mais mineiro da Bíblia. Então Davi era mineiro, por isso que deu certo, gente, aleluia. Leve também esses 10 queijos, direto de Minas, está escrito aí? Ao comandante da unidade deles. Olha o coração honroso de Jessé, não precisava fazer isso, mas ele não só lembra dos seus filhos, mas dos líderes. Veja como estão seus irmãos, e traga-me alguma garantia de que estão bem. Eles estão com Saul e todos os homens de Israel no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Aí a história pausa, provavelmente essa conversa foi no final da tarde,
no início da noite. Era o momento que os filhos voltavam para casa, jantavam com seus pais. Levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga e partiu, conforme Jessé lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento na hora em que, com o grito de batalha, o exército estava saindo para as suas posições de combate. Vamos ao versículo. Vamos continuar mais um pouco, versículo 21. Israel e os filisteus estavam se posicionando em linha de batalha, frente a frente. Pode seguir, eu vou ler por aqui. Pode seguir. Davi deixou o que havia trazido com o responsável pelos suprimentos e correu para a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos. Pode ir passando, por favor. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou, lançou o seu desafio habitual, e Davi o ouviu. Davi estava lá atento. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram cheios de medo, inclusive os guerreiros irmãos de Davi. Os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Era Golias. Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o vencer. E Davi está ouvindo. Também lhe dará sua filha em casamento. E além disso, isentará de impostos em Israel a família do seu pai. Próximo. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Ele estava querendo ter certeza. Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Davi já sabia, ele já tinha percebido, ele queria ter certeza da recompensa. Vejam, ele já está assim, ele já está assim com um plano na cabeça, ele já tem alguma coisa, já está assim: quem é esse cara? Quem ele acha que ele é? Ele não vai enfrentar o exército do Deus vivo. Versículo seguinte: repetiram a Davi o que haviam comentado e lhe disseram: é isto que receberá o homem que matá-lo. Até aí tá bom, amém? Eu quero falar de alguns segredos para você seguir com sucesso na rota de Deus para o seu chamado, para o seu ministério, para o seu crescimento, quem sabe para a sua maturidade, para um outro nível de Deus na sua vida. Primeira coisa, essa história mostra como a obediência aos detalhes separa pessoas comuns de pessoas excelentes. Sabe, às vezes nós não atentamos a detalhes da palavra de Deus. Por exemplo, a obediência aos detalhes fala sobre os detalhes daquilo que já é algo que sabemos. Mas tem coisas na palavra de Deus que existem formas. Por exemplo, a palavra de Deus, ela diz que nós devemos orar. Samuel falou ontem sobre uma fé radical, e o primeiro princípio de obediência que ele ministrou é o princípio da oração. A Bíblia diz: vá para o seu quarto, feche a porta e ore em secreto. Há um Deus que te ouve em secreto, e Ele o quê? Te recompensará, amém? Mas veja, a oração é um princípio que deve ser obedecido por todo cristão. Mas Deus está dizendo um detalhe. Então assim, eu oro no ônibus, eu oro na rua, eu estou orando em línguas, eu oro em espírito em todo o tempo, tudo isso é bom. Obedecer a uma vida de oração é bom. Agora você ter o seu tempo diário com Deus de oração, no seu tempo a sós com Deus, é muito melhor. Quantos estão entendendo? Deus está dizendo: olha, vocês devem orar, orem todo o tempo. O apóstolo Paulo fala: eu oro em espírito o tempo todo. Isso é o princípio geral. Mas Deus está dizendo: existe um detalhe importante. Se você quiser ter uma vida de recompensa, você não somente precisa orar. Ah, mas eu oro na igreja, eu oro dentro do ônibus. Não, Deus está dizendo: existe um detalhe importante. O detalhe é: feche a porta do seu quarto e ore em secreto. Há um Deus que te ouve em secreto, e Ele te recompensará. Amém ou não? Os detalhes são importantes no reino de Deus. Sabe, o Senhor, Ele tem princípios gerais, mas dentro desses princípios existem protocolos de Deus. Por exemplo, Deus diz para você ser dizimista, e a Bíblia fala sobre isso como um princípio, porque no Novo Testamento tudo é do Senhor. Mas a Bíblia está dizendo: se tudo é do Senhor, 10% você não deveria administrar. Mas o ponto é que a palavra de Deus está dizendo: levem os dízimos à casa do Senhor.
Então os dízimos, no detalhe, eles não podem ser obedecidos de qualquer forma. Eu não posso falar, esse mês eu vou dar meu dízimo para uma outra pessoa, eu vou ajudar a instituição de caridade, eu vou ajudar isso, eu vou fazer isso, eu dei o dízimo. Não! Existe um lugar que o dízimo é levado. Se eu quero ajudar outras pessoas, eu posso dar esmolas, eu posso dar contribuições, mas o dízimo é para ser entregue ao Senhor na casa de Deus. Ele não é para você administrar. Quando você decide para quem você vai dizimar, você está, em outras palavras, administrando o que não é para você administrar. E o dízimo é a parte do nosso recurso, onde nós entregamos para Deus e dizemos, Ele é o Senhor da minha vida. Existem detalhes nas Escrituras. Sabe, Davi, ele recebe de Deus, ele recebe do seu pai Jessé, como se fosse assim o seu pai biológico, pai espiritual, o seu treinador, o seu mentor. Ele recebe uma direção, ele diz números, ele diz o que tem que ser feito. Pega uma arroba de grãos, não eram 2, não eram 5, era 10 pães. Tinha uma razão, tinha um sentido. Leve-os rapidamente. Tinha uma palavra aqui, rapidamente. Ele está dizendo, tem detalhes. Ele está explicando tudo no detalhe. Sabe, pessoas que não se atentam aos detalhes e querem fazer a coisa certa da sua própria forma, elas podem não alcançar o tempo da oportunidade. Davi está rumo ao tempo da sua oportunidade. Davi tinha sido fiel a Deus para que, vamos dizer assim, para que aqueles últimos anos da sua vida fosse concretizado na vitória de Golias. Sabe, era um caminho que ele já tinha percorrido anos, mas agora faltava ali alguma coisa, e essa coisa era atenção aos detalhes. Atenção aos detalhes. Veja, leve esses 10 queijos ao comandante, sabe? E a Bíblia diz no versículo aí 19, 20, diz assim, levantando-se de madrugada, ele deixou o rebanho com outro pastor, ele pegou a carga e partiu, conforme Jessé lhe havia ordenado. Não foi conforme ele quis, eu vou mudar, eu vou levar dois grãos, eu vou levar isso, eu vou levar aquilo outro. Sabe, toda vez que você recebe, toda vez que você tem a oportunidade de obedecer a um projeto de Deus, cuide dos detalhes de Deus, cuide daquilo que Deus está falando, que tem que ser daquele jeito, cuide de princípios da palavra de Deus, da forma que eles realmente são, porque isso vai te colocar no ponto de virada da sua história. Sabe, meu irmão, ele trabalha aqui com o espírito certo, ele trabalha aqui com um senso de propósito, mas ele não deixou de atender aos detalhes. Portanto, primeiro ponto, o primeiro segredo, valorize as orientações da palavra de Deus nos seus detalhes. Cada valor bíblico, meu irmão, é importante. Cada detalhe da palavra de Deus deve ser observado. Sabe, são detalhes que fazem toda a diferença na nossa vida. Por exemplo, até 2014, eu sempre tive a cultura de confessar a Deus minhas tentações e até mesmo pecados. Eu sempre tive essa cultura. Eu ajoelhava na minha cama, orava ao Senhor, chorava, quantas lágrimas eram derramadas ali. Senhor, tira minha tentação, Senhor, livra-me do mal. Às vezes um pecado, a gente chegava e falava, Senhor, olha o que aconteceu, eu fiz isso, eu cometi isso, Senhor, meus lábios erraram, meus olhos erraram, minhas mãos erraram, e a gente confessava diante de Deus chorando. Mas eu percebia que alguns daqueles pecados tinham tanta dificuldade no meu coração de me tornar obediente. E eu aprendi um detalhe das Escrituras, porque a palavra de Deus diz, aquele que confessa e abandona, encontrará o quê? Misericórdia. Mas em Tiago 5,16 diz, confesse os seus pecados uns aos outros para serem curados. Quantos estão entendendo? Existe um detalhe mais profundo, existe algo mais nobre. Então confessar é bíblico, mas quando você confessa algo que está difícil para você vencer, a uma pessoa, a um irmão mais maduro, a um líder, a alguém que é autoridade sobre a sua vida, quando você libera aquela humildade, porque quando você confessa a alguém, você está se expondo de certa forma, e Deus honra esse coração humilde, contrito, esse coração disposto. Uma característica de pessoas que vão trilhar até o dia da sua oportunidade é que elas têm a cultura de obedecer nos detalhes. E quem obedece nos detalhes vai receber a cultura de confessar, vai ter a cultura também de confessar quando necessário para ser o quê? Curado. Quantos estão entendendo?
Está entendendo? Existe um princípio, mas existe um detalhe. Deus não quer que você apenas, eu oro. Como que você ora? Não, Deus quer que você feche a porta do seu quarto, vá em secreto e ore a Deus todos os dias. Deus não quer só você um dizimista, mas Ele quer que você faça isso colocando sempre como Senhor da sua vida. Deus não quer apenas que você confesse pecados todo dia, toda hora, tá bom, isso é uma parte, mas o detalhe é que quando esse pecado tá te incomodando, você precisa abrir o seu coração com alguém mais maduro, e Deus vai te recompensar com uma coisa maravilhosa chamada cura, restauração, amém? Louvado seja Deus. Então, primeira coisa, a obediência nos detalhes é um segredo para que Deus te coloque na cara da oportunidade. Às vezes é a obediência nos detalhes que nos leva de bons a ótimos, ou de ótimos a excelentes, amém? Então fica aí o primeiro segredo do sucesso para você cumprir o seu ministério, o seu chamado, e você chegar ao tempo da oportunidade de Deus na sua vida preparado. Segunda coisa, preste atenção, Davi tinha uma cultura de honra. Diga a pessoa do seu lado aí, cultura de honra. Tem até um livro do Danny Silk, maravilhoso. Danny é um homem, que é em inglês, né? Danny Silk. É um livro maravilhoso que chama Cultura da Honra, ou Cultura de Honra. Eu te encorajo a ler, meditar e aprender. Outro livro muito interessante é do John Bevere, que é A Recompensa da Honra. São livros incríveis, totalmente baseados na palavra de Deus, e livros que trabalham esse princípio, esse protocolo dos céus no nosso coração. E esse protocolo chamado honra, ele tem sido cada dia mais distanciado. Por quê? Porque a sociedade, ela jaz no maligno. A Bíblia diz que esse século, a Bíblia diz que esse sistema que nós vivemos, ele é governado, ele é influenciado pelo maligno. Mas não pode ser assim no reino de Deus. O reino de Deus funciona com princípios do reino de Deus. E por que eu estou falando isso com muito carinho? Porque hoje, sutilmente, nós somos desafiados, nós somos desencorajados à honra. Sutilmente, honra parece um princípio de bajulação. Sutilmente, a honra, ela entra num nível assim de relativismo. Por quê? Porque a sociedade não tem essa cultura. A cultura da honra está saindo dos lares. Lares onde os pais honravam os avós, e agora não tem mais os filhos honrando os pais. Quantos estão entendendo? A cultura está sumindo das escolas. Alunos que honravam seus professores não estão mais honrando, sabe? Está fugindo da sociedade. As autoridades públicas, militares, têm sido desonradas, desafiadas de forma equivocada. E o problema é que nós viemos lá do mundo com essa bagagem, mas quando nós chegamos no reino da luz, nós precisamos caminhar segundo os princípios do reino da luz. Nós precisamos deixar para trás os princípios do império das trevas, porque agora ele nos tornou do reino da luz, amém? E Davi, ele tinha essa cultura de honra. Davi, ele vem de uma família onde tinha protocolos de honra. Você vê como Jessé, ele honra Samuel. Você vê que quando Samuel chega na casa de Jessé como um profeta de Deus, Jessé imediatamente mata o cabrito, faz a janta. Ele sabia diante de quem ele estava. Quando nós não temos cultura de honra, nós não diferenciamos as pessoas. E essa cultura hierarquizada dos dias de hoje está matando a cultura de honra. Sabe, você não pode tratar os seus pais como você trata qualquer amigo. Quantos estão entendendo? Sim ou não? É sobre isso que eu estou falando. Esses dias o sistema está querendo deshierarquizar as coisas. Você não pode tratar os seus pais como trata um amigo. Não que você vai tratar o amigo bem e bajular os pais, mas existe um protocolo de honra aos pais. Quantos estão entendendo? Os pais têm que ser honrados. Os pais têm que ser tratados de mais alto nível. Nós precisamos cuidar disso. Você não trata, vamos dizer assim, um qualquer um como você trata o seu pai. Ainda que você tenha que tratar bem as pessoas, mas honra não é tratar bem. Honra é tratar num outro nível. E a cultura de honra na casa de Jessé era comum.
Talvez você não tenha uma cultura de honra proveniente do seu lar, talvez você não aprendeu sobre isso e não foi por mal. Eu não estou dizendo que o seu lar era um lar de desonra, porque a questão aqui não é honra e desonra, é honra e não honra, sabe? E às vezes você não aprendeu isso na sua família biológica, mas eu quero te dizer, você tem uma oportunidade de aprender sobre isso na família da fé. Você tem essa oportunidade nas mãos, mas você precisa tentar para ela. Jessé, chega Samuel na família, na casa dele para ungir. Jessé não trata Samuel como um vizinho, Jessé o trata como o homem de Deus da sua vida. Jessé não está tratando Samuel como alguém que bateu lá para pedir um pão. Jessé está tratando como um homem que traria destino aos seus filhos. É honra, é de cultura. E agora eles estão ali cheios de protocolos de honra, que eu não vou entrar em detalhes, essa é outra palavra. Mas eles estão ali e chega Davi, e você vê que ele é ungido, e só após a unção na vida de Davi é que eles jantam. Porque a cultura de honra tem muitos segredos, sabe, parece coisas simples, mas não são. Eu me lembro muitas vezes que eu estava com fome, coisas simples, mas não são. Eu estava com fome, meu pai estava atrasado, não chegava. Vida de pastor não é fácil não, ele marca um aconselhamento, pensa que vai ser 1h30, aí o aconselhamento dura 2 horas, e às vezes na hora que você vai orar, no final manifesta um demônio, aí é mais 1 hora para expulsar o capiroto, aí depois mais meia hora para dar um chazinho, uma aguinha para acalmar a pessoa. Quantos estão entendendo? E o meu pai, ele era pastor tempo integral desde que eu nasci, e é incrível que algumas vezes nós queríamos almoçar, nós estávamos com fome, e eu me lembro da minha mãe dizendo assim: filho, calma, o seu pai vai chegar daqui 20 minutos, e nós iremos esperá-lo. Ele é a pessoa mais importante dessa casa, ele é o nosso líder, é o papai. E eu me lembro que essas coisas foram me formando. Eu fui entendendo, a nossa casa não era deserarquizada, porque a Bíblia trata as coisas dessa forma. Samuel chega, não é tratado como um vizinho comum, ainda que Jessé provavelmente os tratasse muito bem, mas ele é tratado como o homem de Deus daquela casa. E aí você vê que Davi é ungido, e agora passa um tempo, essa história é algum tempo depois, e agora passa um tempo, e Davi está sendo enviado pelo seu pai. O seu pai era um homem de honra, geralmente quem tem cultura de honra tem cultura de generosidade. E agora Jessé está dizendo: eu não somente vou cuidar dos meus filhos, mas eu vou olhar para quem cuida deles. E ele manda 10 queijos mineiros para o comandante. Veja a cultura de honra garrada na vida. Veja a cultura de honra garrada na vida de Jessé. Mas por que eu estou dando essa história para você? Porque alguém tem que te ensinar sobre isso. Cultura de honra, se você não aprendeu no seu lar, você não vai aprender sozinho. Porque é sutil, é não perceptível se você não tem essa cultura. Você precisa tê-la, porque essa cultura de honra, ela abre o céu sobre a sua vida. Ela distancia as pessoas lentas nos processos das pessoas rápidas. A honra te coloca na frente dos gigantes que Deus já preparou para você derrubá-lo. Davi está cheio de honra no coração, ele honra o seu pai. Ele pega, a Bíblia diz que ele pega aquelas poucas ovelhas do seu pai, eram poucas, mas ele não foi irresponsável. Ele pega as poucas ovelhas do seu pai e ele coloca uma outra pessoa para cuidar. Olha o coração honroso de Davi. Olha como Davi trata o seu pai. Sabe, o seu pai disse: faz isso, imediatamente. A Bíblia diz que logo de madrugada ele sai. Veja como ele tinha um coração honroso. E por toda a história do rei Davi, ou do rei Davi depois, ele é um homem honroso. Honra seu povo, honra os ambientes que ele está. Honrava também a vida de Saul, mesmo Saul querendo destruí-lo. Davi tinha cultura de honra. Agora, o que eu quero dizer como cultura de honra? Preste atenção. O nosso desafio nos dias de hoje, meu irmão, não é você honrar somente a quem se deve ser honrado. Não é somente honrar nos momentos onde você percebe que deve ser honrado. Mas a cultura de honra fala de uma coisa que é da sua vida, que é do seu dia a dia. Davi honrou o comandante, honrou Jessé, honrou seus irmãos e honrou Saul. Ele honrou o seu povo. A honra não é uma coisa unilateral, unidirecionada. Uma cultura de honra, na verdade, ela vai trabalhar a seu favor, meu irmão. Ela nunca trabalha contra você.
A verdade é que uma cultura de honra te coloca à frente de oportunidades que vão mudar a sua vida para sempre. Mudam a sua vida, e às vezes até de outras pessoas. A cultura de honra, ela te leva à frente de gigantes que Deus já preparou para você derrubar. A cultura de honra, na vida de Davi, vai lá e o faz chegar na frente de Golias, e mais para frente na história, a cultura de honra de Davi o coloca no reino, o coloca no lugar que Deus preparou para ele. Amém? Quantos estão entendendo? Você já imaginou Davi ser um rei e ter matado Saul? Como seria a sua autoridade? Ele é rei porque ele matou o rei. Se ele matou o rei, a gente pode matá-lo. Quantos estão entendendo? A cultura de honra não somente promove você aos lugares de oportunidades, mas ela te mantém lá. Ela te dá autoridade. Sabe, a cultura de honra é o segundo segredo na rota, no caminho do seu chamado. Amém? Tudo bem? Terceiro, olha o que diz aí o texto. Diz assim: Jessé faz um pedido para ele, fala rapidamente, leve para os seus irmãos, leve os queijos, etc. Mas veja, no versículo 20 diz assim, levantando-se de madrugada, Davi deixa o rebanho com outro pastor, pega a carga e parte, conforme Jessé lhe havia ordenado. Terceira coisa que eu quero te dizer: a prontidão é um segredo para te colocar no lugar que Deus quer. Deus não força nada a ninguém, e Deus não compactua com procrastinação. Se Davi não tivesse ido naquela manhã, tudo teria sido diferente. Ele precisava estar naquela manhã, não era no outro dia, não poderia ser uma semana depois. Fazer a coisa certa no tempo errado pode ser fazer a coisa errada. A prontidão, meu irmão, é um segredo que muda o nível da sua história. Prontidão para quê, pastor? Prontidão para obedecer. Prontidão para obedecer a Deus, prontidão para agir naquilo que você precisa agir. Sabe, você vê nessa história que Davi levanta de madrugada, ele não deixou para o outro dia, ele teve essa prontidão para obedecer a Deus. Sabe, meus irmãos, a obediência a Deus, ela precisa ser como a obediência de um filho ao seu pai, e vai ser duro, mas eu quero ensinar o Davi assim, não vai ser fácil. Sabe por quê? Não é fácil ser obediente de forma completa. A obediência completa, nós já falamos sobre isso aqui há muito tempo, mas a obediência completa, ela deve ser alegremente, certo? Sim? Porque aquela obediência que a pessoa, tá bom, pode falar então que eu vou fazer o que você quer. Tá certo ou tá errado? Tá errado. É o Joãozinho na sala de aula. Você já sabe a história. Joãozinho, senta. Não, professora, não senta. Joãozinho, senta agora, senão eu vou disciplinar você. Vai ficar 3 dias suspenso da aula e eu vou falar com seu pai. Tá bom. Aí Joãozinho senta. Aí a professora, obrigado. Aí ele, obrigado nada, professora. Por fora eu estou sentado, mas por dentro eu estou de pé. Tem filhos de Deus que são assim. Querem obedecer por força, querem obedecer por lei. Você não está na lei, meu irmão, você está no tempo da graça. Então a nossa obediência tem que ser um fluir, tem que ser alegre. Então, como que funciona a obediência completa? Diga comigo, alegremente. Diga comigo, totalmente. E imediatamente. Amém? Sabe, ele pega a carga e ele parte imediatamente, na primeira madrugada. E às vezes é o passo que falta. Para você chegar lá. Eu ouvi uma frase uma vez que eu gostei muito. Sabe qual é o passo que falta para você chegar num lugar que tem muitos passos? O primeiro. Vou repetir. Sabe qual é o passo que às vezes falta para você chegar num lugar que você tem que dar muitos passos? O primeiro. Ele deu o primeiro passo, prontidão.
Prontidão é dar o primeiro passo. Prontidão é não deixar para amanhã o que você pode fazer hoje. Prontidão é você priorizar aquilo que você precisa obedecer. Priorizar obedecer a voz de Deus. Priorizar obedecer a palavra de Deus. Priorizar obedecer a voz em algum contexto específico da liderança que Deus constituiu sobre a sua vida. Sabe, e nós temos que cuidar disso, porque pode ser um grande segredo para você chegar naquele lugar onde o gigante já vai estar preparado, mas maior do que ele é a vitória que Deus já te deu. E quando você derruba um gigante, se tiver ligado ao reino de Deus, meu irmão, quando você derruba um gigante no contexto do reino de Deus, sempre há uma recompensa te esperando. Davi não somente derrubou Golias, mas ele se tornou isento tributariamente. Ele se tornou marido da filha de Saul, e ele se tornou também dono de 49,999% do reino. Imagina como isso virou uma chave na vida dele. O homem não tinha nada, não tinha dinheiro, não tinha mulher, e além disso tinha uma dívida tributária. Agora ele não tem tributo para pagar, tem uma mulher linda esperando ele em casa, quer dizer, eu acho. E tem, sabe por que eu acho que ela era bonita? Eu vou te explicar. Porque Saul era bonito. Quantos acham que Saul era bonito? Nenhum homem levanta a mão, machista. Seu machista. A Bíblia diz que Saul era alto, fortão, boa aparência. E geralmente filho de bonito é bonito. Olha esse menino. Só um parêntese. Olha aí, filho de uma mulher linda. E Deus pegou os cromossomos, os DNAs e... eu quero mais desse daqui na vida desse menino. E pegou mais da Dani para a glória de Deus. Amém? Tudo bem aí? O terceiro grande segredo do sucesso para essa jornada de sucesso, para o sucesso nessa jornada do seu chamado, é você ter uma graça de Deus para prontidão. Diga comigo, prontidão. Bora. Samuel 20, 1 Samuel 17 e 20. Davi deixa o rebanho com outro pastor. Diga comigo assim, ele deixou o rebanho do seu pai com outro pastor. Meu irmão, se tem uma característica de pessoas que avançam rumo à vitória do Senhor, rumo ao lugar de Deus, rumo àquela coisa que Deus já está separando, aquela vitória que muda o nível, é responsabilidade. Responsabilidade. E a responsabilidade, ela é demonstrada quando você cuida de coisas que não são suas. A responsabilidade sobre o que é seu, ela deveria ser uma ordem, assim, uma coisa assim, inegociável. Infelizmente, algumas pessoas não são responsáveis nem com o que é seu. Se você não é responsável com o que é seu, muito menos você vai ser dos outros. Mas se você não for responsável sobre o que é dos outros, Deus não dá o que Ele tem separado para você. Credo, pastor, pega leve. É verdade. A própria Escritura que diz sobre isso. Lucas capítulo 16, versículo 10, diz assim: quem é fiel no pouco, também é fiel no... Quem é fiel no pouco, é fiel no... Quem é responsável no pouco, será responsável no muito. Por isso que as pessoas que são promovidas na empresa, não necessariamente são as mais inteligentes, as mais bonitas, mas provavelmente as mais responsáveis. Porque quem é responsável no pouco, o líder pode colocar sobre o muito, que provavelmente ele vai se manter responsável sobre o muito. Mas quem ainda não se tornou tão responsável no pouco, tem que permanecer lá. Isso é um princípio. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é desonesto no pouco, é desonesto no muito. Eu troco a palavra somente para contextualizar. Quem é irresponsável no pouco, será no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança, diga comigo, digno de confiança, em lidar com as riquezas desse mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? Se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de... Quando Davi é responsável pelas poucas ovelhas do seu pai, Deus já estava preparando as milhares, as milhões de ovelhas do seu pai.
porque ele agora está sendo preparado para ser o rei de Israel. Ele tinha as 3 unções: profética, sacerdotal e governamental. Ele era o homem segundo o coração de Deus. Mas antes de Deus entregar os milhões de israelitas, as ovelhas do Senhor nesse contexto, Deus o provou nas poucas ovelhas do seu pai. O pouco que você tem pode ser a prova para o muito que Deus quer te dar. Ele está dizendo aqui, gente, é a palavra de Deus, é confrontador, mas ele diz: se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Em outras palavras, Deus está às vezes esperando você e eu sermos mais responsáveis com alguma coisa, para Ele nos acrescentar outras coisas. É o caminho dos céus, é o caminho da oportunidade, é o caminho do grande chamado de Deus para a sua vida. Sabe, Davi já tinha sido provado na sua responsabilidade, mas agora Deus falou assim: vamos ver se além de cuidar bem dessas ovelhas, na hora que ele for enviado, se ele vai resolver esse negócio. E agora Davi está sendo enviado, e ele fala: eu não posso deixar essas ovelhas sem pastor, eu preciso delegar, eu preciso cuidar. Meu irmão, como você lida com o que não é seu, no seu trabalho? Eu já ouvi de crentes, triste, falar assim: o meu gerente pediu para fazer 1 hora extra a mais, mas além da hora extra eu não ganho nada com isso, a empresa está só enriquecendo, meu salário é o mesmo. Só que pode ser que era o seu teste, pode ser que era exatamente o ponto onde você precisava entender o princípio de que tudo é feito ao Senhor. Como que você lida com o que é do seu chefe? Como você lida no seu trabalho com o que não é seu? Você está interessado no lucro da sua empresa ou tanto faz? Você está interessado que a área governamental que você trabalha prospere ou tanto faz? Porque o governo já é uma porcaria, já pagamos tanto imposto, não corrige meu salário. Eu sei, funcionário público tem esse problema de não corrigir o salário, é feio. Mas e daí? Você escolheu ser um funcionário público, então meu irmão, vá em frente, sirva a Deus. Deus vai te honrar lá, vai te honrar. Interesse pelo lucro da empresa não deve ser um interesse só do dono, mas de todo aquele que serve nela. Quando uma empresa cresce, quem está nela vai crescer de um jeito ou de outro, e se não crescer ali, ele tem um currículo para crescer em outro lugar. Com muito carinho eu te digo, como você lida com o que não é seu? Como você lida com o que não é seu no contexto da igreja? Meu irmão, ninguém aqui é seu. Com muito carinho eu te digo. Como você lida com as pessoas que estão aqui? Cada pessoa aqui, primeiramente, é uma ovelha do Senhor Jesus, não é sua. O líder de célula, como você lida com as ovelhas? Primeiramente são do Senhor, depois Deus constituiu pastores. Mas o líder de célula é um facilitador, então ele tem que ter esse coração: eu estou cuidando do que não é meu, mas Deus está me abençoando por isso, aleluia. E quando eu olho para os nossos líderes, eu posso fazer um diagnóstico que, se não todos, a grande maioria da nossa liderança ama fazer o que faz porque ama a Deus, ama as pessoas porque ama a Deus, ama servir porque ama a Deus, ama gastar o seu sofá, o seu tapete, como disse o pastor Rodrigo ontem, porque ama a Deus. Mas entenda, a forma como você lida com o que é dos outros diz muito respeito ao que Deus está preparando para te dar. Quanto mais você lida bem com o que é dos outros, mais Deus está separando algo que é seu. Amém? Sim ou não? Então, o quarto segredo do sucesso nessa rota do seu chamado, eu quero dizer para você: cuide bem do que é dos outros. Cuide bem do que é dos outros. Próximo. Versículos 14 e 15, diz assim: os 3 mais velhos seguiram Saul, mas Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para apacentar as ovelhas do seu pai. O próximo segredo: se nós quisermos alcançar o que Deus tem para nós, nós precisamos
manter o nosso olhar, o nosso foco no Senhor, nas suas promessas e os nossos pais espirituais. Vou explicar. Você vê que o texto começa dizendo: os filhos de Samuel, que eram guerreiros, seguiam Saul. Você vê que fala, Davi era diferente, ele cuidava das ovelhas de seu pai. Mais para frente, Davi chega, preste atenção nisso, Davi chega e ele pergunta, isso está nos textos vindouros aí, ele pergunta, olha, o que vai ganhar quem derrubar esse guerreiro? Veja o versículo 24, olha, eles estavam com medo, eu vou resumir aqui, vocês vão passando por favor, mas diz assim, olha, os israelitas estavam com medo, porque Golias era um gigante, era guerreiro, ninguém queria enfrentá-lo, nem o exército, e ele desafiava Israel, ele estava não somente amedrontando Israel, mas ele estava quase escravizando o seu povo, e olha que interessante, Davi começa a perguntar o que ia ganhar, aí chega no versículo 27, 28, olha o que diz, quando Davi agora está convicto que ele ia lutar com Golias, ele já estava se preparando ali, ele estava só internalizando aquela vitória, internalizando aquela batalha, que é óbvio que seria uma batalha vitoriosa, mas olha só que incrível, Eliabe, o irmão mais, o que está escrito aí, o irmão mais velho, diga comigo, o irmão mais velho, ele ouviu Davi falando com os soldados, e ele ficou irritado, por que você veio até aqui? Ele se irrita, porque Davi tinha um sonho, ele se irrita porque Davi queria conquistar, ele se irrita porque Davi queria crescer, ele se irritou porque Davi queria uma recompensa legítima, ele se irrita, ele está estressado com Davi, quando na verdade ele deveria dizer, glória a Deus pelo meu irmãozinho maluco, mas cheio de Deus, que chegou aqui para nos ajudar, mas ele encontra em Davi, que tinha um coração reto, uma ameaça para o seu coração sujo, corações retos, sonhadores, que visualizam coisas grandes, incomodam aqueles que têm um coração paralisado. Eliabe era o irmão mais velho, meu irmão, o quinto segredo é manter o foco nas promessas, manter o foco nos seus pais espirituais, porque se você em algum momento olhar para um ou dois ou três mais velhos, mas que fazem muito barulho, porque é assim, meu irmão, em todo contexto, lá na sua empresa, tem os que produzem e tem os que criticam, mesmo que 100 produzam, vai ter um que critica, quantos estão entendendo, sim ou não? É assim também na sua família, tem os primos legais, mas tem os murmuradores, o Natal vai ser de novo na casa da minha avó? Vai ter passas de novo? Vai, você sabe meu irmão, não tem jeito, aquele negócio do diabo sempre nos atazana no Natal. Não, só dar um parênteses aqui, você sabe que Deus me revelou isso, passas é uma criação do diabo para atrapalhar a festa divina. Brincadeira, viu gente? Brincadeira. Quem gosta de passas aí, levanta a mão. E a maioria. É porque a pergunta certa não é assim. É assim, quem gosta de passas? Já levantou. Agora a pergunta certa é essa. Quem odeia passas? Tá vendo? É mais forte. Né, Samuel? Thaís? Gente, se eu for na sua casa, pode pôr passas, mas põe pouca. E outra coisa, põe elas inteiras, porque aí dá para... Brincadeira, viu gente? Eu como passas se for sem ver. Mas vamos lá. Sabe de uma coisa, sabe o que eu quero dizer, meu irmão? Algumas pessoas estão presas, preste atenção. Algumas pessoas estão presas na rota e não alcançaram ainda aquele lugar de Deus, porque vivem dando ouvido para os irmãos Eliabes. Para os irmãos mais velhos, não tem a ver com a idade, tem a ver com a mentalidade. Irmãos que a mentalidade é de 20 anos atrás, quando as formas mudaram. Irmãos que talvez, porque Eliabe era irmão de Davi, mas mesmo sendo irmão de Davi, ele não estava preparado para viver o que Deus tinha para ele. Ele não conseguia conceber o tamanho daquela vitória.
Sabe, você precisa atentar para, no momento que você estiver crescendo para o seu chamado, vai haver um irmãozinho, Eliabe, em algum momento. E não necessariamente ele é enviado pelo diabo, às vezes é até enviado por Deus, para ver onde está o seu olhar, o seu coração. Sabe, ele era irmão de Davi, mas ele estava olhando para o Golias. Cara, esse meu irmão é louco. Ele estava talvez com um pouco de inveja, porque Davi era o caçula, era o mais novo, então em tese ele não tinha direito, mas no reino de Deus é assim, Deus não olha a aparência, Deus não olha os diplomas, Deus não olha nem a idade que o cara tem em Cristo Jesus, mas Deus olha a autoridade que você está construindo, Deus olha os passos que você está dando, o nível do seu serviço, Deus olha a qualidade do seu coração, e Deus olha o seu plano de maturidade. Eliabe, Samá e o Sambalate, lá o outro que eu esqueci o nome, eles eram mais velhos, mas mais imaturos, eles eram mais diplomados, mas mais medrosos. Então Davi é quem estava preparado. Meu irmão, foca na promessa, coloca os seus olhos nos seus pais espirituais. Paulo está dizendo, Timóteo, tira os olhos, você está olhando demais para o lado, você está olhando demais para as dificuldades, você está olhando demais para os meninos na fé. Timóteo, seja meu imitador, como eu sou de Cristo. Depois o povo de Corinto também estava meio perdido. Ele fala, ei, parem, vocês estão ficando doidos, vocês estão perdidos, porque uns diziam, eu sou de Apolo, outros diziam, eu sou de Paulo, aí os mais espirituais diziam, eu não sou de Paulo nem de Apolo, eu sou de Cristo, aleluia, esses eram os piores. Aí Paulo chega e fala, para com isso, vocês precisam ter um olhar reto, vocês precisam ver a coisa com maturidade. Meu Deus, Paulo está dizendo, mantenha o foco nas promessas, mantenha o foco em quem gerou vocês. No meio de vocês tem muitos pedagogos no sentido negativo, tá? Minha mãe era uma excelente pedagoga, mas no meio de vocês tem muitos cuidadores, tem muita gente que ajuda, mas tem poucos pais. Aprendam a olhar para os pais, sabe, Davi estava sob o comando de Jessé, Davi sabia a voz que tinha enviado, Davi estava sob a unção de Samuel, ele sabia o óleo que tinha recebido, ele sabia quem o tinha ungido, ele sabia o Espírito que estava sobre ele, e o Espírito que estava sobre ele, não o permitia olhar para os seus irmãos imaturos, senão para o seu pai, para o seu profeta, e para a promessa de Deus. Se você quiser chegar no nível alto do seu chamado, quiser receber oportunidades de Deus, direcione o seu olhar para as pessoas certas. Amém? Amém. Tudo bem até aí? Amém. Eu não sei mais se essa palavra é de exortação, ou de encorajamento, ou de tudo um pouco. Amém? Amém. E por último, versículo 32, Samuel agora está diante de Saul. Eu vou terminar nesse ponto. Samuel estava diante de Saul. Versículo 32. Davi disse a Samuel. Desculpa, eu falei Samuel, né? Falei errado. É porque ontem eu vi muito Samuel na minha frente. Agora eu estou falando Samuel. Ele estava aqui o tempo inteiro, animado, né? Ontem só tinha malhados pregando. Por isso eu não fui convidado dessa vez. Estou brincando. Por isso que eu tive... tirar meu nome, tirei o do pastor Lucas, porque ontem tinha um critério que nós não estávamos aprovados, tinha que ser malhado, porque só pregou malhadão, né, Samuel? Era proibido barrigudão. Eu vou chegar lá, cara. 1 Samuel 17, 32, Davi disse a Saul, ninguém deve ficar com o coração abatido. Ei, o Eliabe está abatido, está achando que não vai dar certo, é muito dinheiro para essa obra. O Eliabe está dizendo, cara, você é muito fraco para esse gigante. O Eliabe está dizendo, para com isso, isso não é para gente nova, isso é para quem é velho de igreja. O Eliabe está dizendo, olha, essas mudanças aí, elas não são muito boas, porque são perigosas. Eliabes não gostam muito de mudanças, de estratégias novas. Mas veja, Davi está dizendo para Saul, diante do rei, ninguém deve ficar abatido, eu vou lutar contra ele. E agora, não só o Eliabe, mas uma outra voz está dizendo,
Você não tem condição de lutar não, meu filho. Esquece isso, você é um menino, guerreiro. Você é um menino, e ele é guerreiro desde jovem. Mas Saul não conhecia a história de Davi. Tem pessoas que vão te julgar pela sua foto, mas Deus avalia o seu filme. Gostou dessa? Eu que criei. Tem pessoas que avaliam você com uma foto. Tá vendo? Saul chegou 3 minutos com Davi. Você não vai poder. Calma, meu filho, você tem que construir a história. Saul não tinha assistido a história de Davi no Netflix, mas Deus já estava com o filme produzido em suas mãos. Era uma série. No episódio 1 ele mata um leão, no episódio 2 ele mata um urso, no episódio 3 ele toca uma harpa e expulsa um demônio, no episódio 4 ele chega na casa de Davi e é ungido com óleo, no episódio 5 ele faz queijo para o comandante, no episódio 6 ele leva os queijos para o comandante, no episódio 7 ele fala para os seus irmãos não desanimarem, e no episódio 8 estava sendo gravado naquele momento. Entendeu? Eu Netflixei a mensagem. Eu estou terminando, mas preste atenção. Meu irmão, Davi vira para ele e fala: calma, Saul, não me avalie como uma foto, olha o meu filme. O teu servo toma conta das ovelhas do seu pai. Quando aparece um leão ou um urso, ele leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, atinjo com golpes, eu livro a ovelha da sua boca, e quando ele se vira contra mim, eu pego ele pela juba, atinjo com golpes até matá-lo. Acho que Saul falou: hã? Acho que ele falou: ou eu acredito, ou é história de pescador. Talvez nessa hora ele parou e falou assim: você pesca muito? Ele disse: não, eu caço. Então é verdade. Brincadeira. Teu servo é capaz de matar um leão quanto um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor me livrou do leão e do urso, e me livrará das mãos desse filisteu. E diante dessas palavras, diga comigo, diante dessas palavras. A melhor versão, King James, diz diante dessas palavras. Tem uma outra versão que diz diante do que Davi disse. Diante disso, Saul disse a Davi: vá e que o Senhor te abençoe, aleluia. O último ponto é o seguinte: se você quiser chegar lá, declare o que vai acontecer antes que aconteça. Declare o que você crê, declare o que você foi chamado, declare o que vai acontecer, declare: olha, Deus me dará uma oportunidade, essa oportunidade está por vir, eu estou caminhando rumo a ela, eu estou me preparando. Deus me dá atenção aos detalhes, Deus tira de mim qualquer espírito procrastinador e me coloca um espírito de prontidão. Deus, eu não sei muito sobre esse negócio de honra, mas eu quero ter uma cultura de honra. Me ajuda, Senhor, eu quero estar preparado no tempo certo, eu quero estar nivelado no que o Senhor tem para a minha vida. E você vai declarar fé, e aí quando vem os Eliabes, você fala assim, você fala com muito, nunca maltrate um Eliabe, meu irmão, nunca, sabe, você pode até falar, tá, mas Eliabes, você entra por aqui, sai por aqui, entendeu? Precisa maltratar os Eliabes, porque não é questão de maldade, é questão de maturidade, não é questão de maldade, é questão de falta de coragem, entende? Não é questão de ser mal, é questão de ainda não ser a pessoa preparada por Deus para ser o que seria. Então você trata bem os Eliabes. De vez em quando vai vir um Eliabe e vai falar assim: não dá não, não pode, não acontece. Aí você fala assim: oh meu irmão, amém, eu vou orar sobre isso, vou orar sobre isso. Aí você já vira e fala assim: está amarrado em nome de Jesus, eu sei o que Deus tem para a minha vida. Eu olho para os meus pais espirituais, eu olho para Deus e eu olho para as promessas de Deus. Você vai declarando fé, amém? Você vai declarando fé. Traga à tona, sabe, traga à tona as suas histórias de vitórias, porque as suas histórias de vitória, elas formam a vitória de amanhã. Toda a história de vitória que você teve até hoje, não foi só para que elas existissem, não foi só para que aquelas vitórias existissem, mas as histórias de vitórias que você teve até hoje, formam a vitória de amanhã no seu coração. Entendeu ou não? Sim ou não? Deus não permitiu e não fortaleceu Davi para matar um leão à toa. Deus estava construindo a vitória de Golias. Fica de pé no seu lugar, louvado seja Deus.